E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora a gente começa a falar sobre os problemas de convecção natural, pensando primeiramente na camada limite, né? Aqui a gente, como que se forma uma camada limite? Bom, você vai ter uma certa temperatura, você tem uma parede, vou pensar uma parede vertical, tá? Para facilitar, por que eu estou começando com a parede vertical? Eu poderia pensar, por exemplo, em aquecer uma superfície como essa aqui, ó. Mas como é que seria, né? O escoamento ele vai ser aquecido, tudo bem, isso aqui está mais quente, então vai gerar um escoamento ao redor dele, né? Um pouquinho mais complexo de ser resolvido. Não, a gente vai começar pelo escoamento mais simples. Eu tenho uma superfície aqui que está isolada por dentro e a outra superfície ela está aquecida. E essa superfície aqui ó, é que ela vai fazer com que as partículas que estão próximas a ela sintam esse efeito de empuxo e sejam empurradas para cima pelas forças de empuxo. Ou seja, o mecanismo de advecção que a gente vai ter agora vem das forças de empuxo. Vamos pensar nisso aí basicamente desde o início, né, como é que fica essa modelagem da convecção natural. Tá? Bom, a gente tem então aqui ó, a parede que está com uma velocidade parada, uma temperatura, vamos falar que essa temperatura agora, por nossa referência, ela é maior do que a temperatura do infinito. Tá? Ou seja, essa placa está aquecida. Mas se eu estivesse pensando em uma placa que fosse resfriada, seria a mesma coisa, só que eu teria que inverter, pensar que o meu escoamento está indo na direção contrária, tá? E aí também inverteria o meu sistema de coordenadas. Isso aqui é um ponto muito importante e crucial quando a gente fala sobre esse tipo de escoamento. Quando a gente fala de convecção natural, sobre placas verticais, a gente sempre alinha a coordenada x na direção da nossa placa, tá? na mesma direção ao longo da nossa placa, então ela está apontada para cima, você está vendo, justamente com onde está apontada a nossa placa vertical. E como é que ficaria a camada limite ao longo desse perfil, ao longo dessa camada limite? Como ficaria, perdão, deixa eu voltar um pouquinho. Como ficaria o perfil da camada limite em um escoamento de convecção natural? Olha, o que acontece aqui é o seguinte, né, o escoamento ao redor, ele está parado, o que a gente chama de escoamento quiescente. Tá? A gente costuma chamar isso aqui, ó, quando o fluido está parado, nós falamos, olha, o ambiente ao redor está quiescente, que é isso aqui, ó, quiescente, ele não tem nenhum tipo de velocidade, mas a velocidade vai começar por causa dessa presença de uma força motriz, né, que vai ser essa diferença de temperatura que vai influenciar nas forças de empuxo, e aí a gente vai ter uma velocidade ocorrendo, esse perfil de velocidade está aí desenhado. Então a minha velocidade, se você pensar que essa placa também está parado, a minha velocidade aqui também, ó, U de S, é igual a zero. Então aqui está parado, o infinito está parado, eu só tenho movimentação dentro dessa região onde eu tenho a convecção natural acontecendo. E como que ela acontece? Olha, o meu fluido que está próximo da placa, ele vai se resfriar, ele vai se aquecer, perdão. Ele se aquece, é gerada essa força de empuxo, então ele começa a se deslocar para cima. À medida que ele se desloca para cima, ele vai começar por efeitos de viscosidade, tá? Por ele ser um meio contínuo, ele vai exercer efeitos de tensões viscosas, viscosidades que vão puxar o fluido que está ao redor dele e encaminhá-lo para cima. Ou seja, esse fluido aqui, ó, ele vai sendo puxado para cima, tá vendo? Eu vou botar aqui, eu vou começar a gerar umas certas recirculações aqui, ó, o fluido aqui ele começa a entrar aqui dentro dessa camada limite. E ele vai sendo puxado aí por efeitos de viscosidade, vai empurrando esse fluido aí para cima. Só que na região em que você, até o ponto onde você tem esse efeito de que é viscoso, tá, das forças de empuxo que vão empurrar o seu fluido para cima e o fluido ir empurrando e trazendo com ele, né, o fluido que está ao seu redor, até o momento que esse fluido consegue influenciar o que está ao redor dele, a gente ainda tem uma variação, ainda tem um efeito de velocidade. Mas em um certo momento, essa força de empuxo já não vai influenciar mais ninguém. Aí a gente chama isso de limite da camada, né? Essa aqui seria a espessura, tá vendo? Onde as forças de empuxo não mais têm influência sobre a partir daquela distância, a força de empuxo não tem mais influência sobre a vizinhança da placa, tá? Então não tem mais, ela não interfere mais, então a velocidade volta a ser quiescente. As nossas condições de contorno elas vão mudar um pouquinho, né? Você se lembra quando a gente fez a placa plana com convecção forçada? O que era? A gente tinha uma condição de contorno de velocidade zero na parede, a gente tinha uma derivada da velocidade que a gente não sabia ainda, a derivada da velocidade com relação a y a gente não sabia qual que era também, a gente sabia qual que era o perfil de velocidade lá longe, a gente sabia qual que era esse perfil de velocidade que estava distante da camada limite, né? Que era justamente quando você tinha a derivada virava igual a zero. Só que aqui não tem mais essa questão da derivada igual a zero, né? Aqui a solução da camada limite ela tem que seguir um outro parâmetro, porque a minha velocidade ela parte de uma condição em que ela é zero, ela tem uma outra condição onde ela também é zero, mas algo está no meio dela forçando esse escoamento a se movimentar. Então aqui você tem as forças de empuxo, tá? Aqui o empuxo vai
ter esse papel, ele vai empurrar o fluido para ele sair de uma condição de ele estar pela direita, eu tenho o escoamento que está na velocidade parada, pela esquerda ele também tem a velocidade parada, mas a força de empuxo é o que vai empurrar ele para cima, aí fazer essa movimentação do fluido, tá? Eu vou até tirar esse empuxo para não ficar muito bagunçado, acho que eu vou tirar esses desenhos aqui também, porque eu vou usar esse desenho ainda mais pra frente, tá? Mas aí, e quando a gente vai resolver esse problema, a gente resolve ele também usando as equações de camada limite, tá? A gente pode, apesar da gente saber, né, que tem aquela condição que a gente fala da camada limite, quando a gente pode usar a equação de camada limite? Olha, o escoamento tem que estar no reino médio ou alto, né? Não pode ser um escoamento muito parado, você tem que ter movimentação de inércia para estar usando isso, a gente até considera que a gente usa para entender se é apropriado usar a equação de camada limite, nós usamos o conhecimento da velocidade de campo livre, mas aqui não tem velocidade de campo livre, então como é que eu vou saber que eu posso? Olha, é mais por experiência mesmo que a gente usa para falar, olha, nesse caso é um caso em que a gente pode fazer por ter um perfil de camada limite sendo formado que não é igual à camada limite de Blasius, ele tem uma similaridade também, mas não é a mesma, ele vai encontrar uma solução que é parecida com a solução, parecida, que é uma solução que pode ser usada a partir da camada limite. As mesmas hipóteses que nós usamos na camada limite, a gente pode usar aqui nesse escoamento e também vai valer essa condição de uso das equações de camada limite. É como eu falei, né? Quem quiser ver um pouco mais essa parte, vai lá na minha aula de mecânica dos fluidos para pós-graduação. Lá eu falo, a equação de camada limite ela só vale para escoamentos que tem que ter inércia. Se você estiver falando de escoamento que tem um número de Reynolds, por exemplo, abaixo de 1, não existe camada limite. A gente não pode falar desse fenômeno lá, tá? Então, mas aqui, assim, se você tem uma convecção natural acontecendo, você vai gerar uma movimentação por empuxo, sim, você pode usar as equações de camada limite nesse problema sem nenhuma dificuldade. Bom, as nossas equações de camada limite seriam essas aqui, ó. Lembrando que agora eu estou reorientando o meu sistema de coordenadas, eu antes fazia, né, para que fique a direção x, seja na direção da placa vertical, e então a minha direção x, a minha equação de x, ela vai ter também uma força de corpo sobre ela. Ela está aqui, ó, a minha força de corpo representada, a força da aceleração da gravidade, certo? Ela vai estar aí, e as outras equações a gente já conhece. A equação primeira aqui é a equação da continuidade, a equação que a gente só fica, né, nesse caso, com a equação de quantidade de movimento na direção x, e a equação da energia, que ela vai ser importante justamente porque nós estamos lidando com um problema que tem transferência de calor. Olha, tem algumas coisas aqui que a gente se lembra, né? Quando era a solução de Blasius, isso vai valer aqui pra gente também. Aí o Blasius falava isso daqui, ó. Quer dizer, nesse caso aqui vai ter uma pequena alteração, tá? A gente vai ver. Não é que o Blasius falava o seguinte, ó. O Blasius falava que esse termo aqui, ó, a solução de Blasius, pelo menos, falava que esse termo ele era desconsiderado, né? Ele falava, olha, a solução de Blasius considera uma placa plana sem gradientes de velocidade, sem gradientes de pressão. Ou seja, para Blasius, para a camada de limite de Blasius, que a gente usou lá na convecção forçada externa, para Blasius esse termo aqui, ó, menos 1 sobre ρ del P sobre del X é igual ao U infinito, essa velocidade do infinito, vezes du infinito sobre dx, que é igual a zero. Se a gente usasse a mesma ideia aqui, de que essa velocidade infinito seria usada como parâmetro, a gente também falaria que esse termo também é igual a zero, tá? Mas no nosso caso, a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente tem um fluido nessa região externa que ele é quiescente. O que quer dizer esse fluido na região externa, né? Esse fluido aqui na região que a gente chama de infinito, aqui, ele ser quiescente? Quer dizer que, olha, os seus termos de, não só o seu U é igual a zero, mas todos os termos que você tiver, du sobre dx será igual a zero. Os termos que tiver a segunda derivada, del sobre del x, del y2, perdão, né? Del y será também igual a zero. Se tiver qualquer termo que seja derivada segunda, del sobre del y quadrado de del y2, perdão, de u, também vai ser igual a zero. Ou seja, esses termos todos são iguais a zero. Na região quiescente, onde eu estiver aqui, ó, nessa região aqui de fora, se eu aplico essas equações que eu estou falando nessa região, como que vai ficar a minha solução? Eu vou cortar todo mundo, né? Eu vou passar aqui, ó, vou até brincar aqui, depois eu vou apagar isso. Então eu vou cortar esse, corto esse, corto esse, corto esse, corto esse, vou cortar esse aqui também, não tem velocidade, corto esse aqui, não tem velocidade. Ah, isso aqui então vai dar igual a zero também, então esse é zero. Pronto, acabou, não sobrou mais nada, só ficou dois termos, né? Ficou o termo da pressão e o termo da gravidade. E na verdade é o que acontece, eu olho para a região quiescente, eu não preciso nem pensar que eu estou olhando na região quiescente. Eu posso falar assim, eu estou olhando na região limite, no limite da minha camada limite aqui em cima. Estou olhando nessa região, no limite da camada limite, no limite da espessura da minha camada limite natural. Eu tenho, o que vai sobrar é isso aqui, ó. Vou até colocar isso aqui embaixo então, ó, no limite
na espessura da camada limite natural, temos apenas o seguinte. Vou até recolocar aqui então esses termos. Vou botar isso aqui em preto e vou reescrever isso aqui, ó. Na espessura, isso, da camada limite natural, temos isso aqui, ó. A gente vai ter, olha, minha velocidade é igual a zero. Vou saber disso aqui, minha velocidade é igual a zero, meu du dx é igual a zero, e também a minha derivada segunda com relação a y também é igual a zero, ou seja, todos os meus termos cortam, e a única coisa que sobra no meio disso tudo, se eu for olhar aqui, ó, vai ser o termo de pressão e o termo de gravidade. Só sobra isso aqui, ó. Só sobra o termo de gravidade, né? 0 é igual a menos 1 sobre ρ del P sobre del X menos G. Ou seja, isso aqui, a solução que vai me dar é essa aqui, ó. Se eu rearranjar, vou até rearranjar ela aqui já, viu, gente? Vou escrever já da solução final, colocando uma de cada lado aqui, porque fica melhor. Vai ficar isso aqui, ó. Só vai sobrar isso aqui. 1 sobre ρ del P sobre del X é igual a menos G. Ou seja, meu gradiente de pressão é balanceado pela gravidade. É isso aí que está acontecendo, tá? E vai acontecer um gradiente de pressão, ele vai ser... o efeito dele é o efeito das forças de empuxo, das forças gravitacionais. Se a gente substituir essa definição agora, que a gente acabou de colocar lá dentro, né, lá dentro na nossa solução aqui, ó, nessa equação aqui de quantidade de movimento, como é que vai ficar? Vamos substituir isso aqui, ó, vou botar aqui, ó, substituindo na equação de quantidade de movimento em x, a gente obtém o seguinte, ó, U del U sobre del x mais V del U sobre del y é igual, agora entra o termo, né, que a gente está falando, o menos 1 sobre ρ dp dx. Ele vai entrar aqui, ó, vai entrar isso aqui eu também esqueci de falar, esse aqui ficou cuspi esse negócio errado aqui, ó. Isso aqui está no limite, né, na região onde eu estou, pro lado de fora, né, fora da camada limite. Então, fora da camada limite, a propriedade que eu tenho aqui, na verdade, é ρ infinito, tá? Aqui, ó, fora da camada limite, eu também tenho que falar isso aqui, ó. Nessa região fora da camada limite, o meu ρ é igual a ρ infinito. E esse U aqui é o U infinito, tá vendo? O infinito que é igual a zero. Então, beleza, só para garantir que a gente tem isso daí. E a minha equação vai ficar dessa forma. Vai ficar, ó, eu substituir agora esse termo. Eu vou substituir só, tem que se lembrar, né? Quando eu fizer essa substituição, o que eu tenho lá na minha equação é isso aqui, ó. Menos 1 sobre ρ del P sobre del X. O que eu tenho aqui agora é isso aqui, ó. Eu tenho del P sobre del X é igual a menos ρ infinito G. Então essa daí é a minha definição, tá? Então eu posso escrever dessa forma aqui. Já que tem um menos aqui e o menos aqui de fora, eu vou escrever dessa forma. Vocês vão ver que a substituição fica assim, ó. Ρ infinito sobre ρ, tá vendo? Vezes G menos G, ou seja, esse termo aqui agora que representa, esse ρ infinito sobre ρ menos G, é o que vai representar a nossa força de empuxo, que está empurrando esse fluido aí para cima ou para baixo, né, se for uma diferença de temperatura que fizer o fluido se resfriar. Mais a viscosidade del2 de U sobre del Y2, beleza? Então essa daqui fica a nossa formulação. Agora vamos reescrever esse termo, né? Vamos dar uma olhada bem com cuidado nesse termo aqui, ó. Já estou ali dando spoiler do que vai ser a próxima temporada, né, a próxima página, mas olha só, eu vou pegar esse termo aqui e vou brincar um pouquinho com ele, tá? Vou brincar ele nessa página aqui agora. Eu vou falar o seguinte, aqui ρ, eu tenho na verdade então ρ infinito menos ρ dividido por ρ vezes G. Esse é o termo que eu tenho, tá? Isso aqui é a mesma coisa, vamos fazer uma aproximação daquelas bem grosseiras, é como se eu estivesse falando isso aqui, ó, é igual ou delta ρ sobre ρ G. Já começou a ficar uma coisa parecida aí com que a gente tá mais com alguma coisa que eu já mostrei na última aula. Tá, eu mostrei isso mais ou menos, porque quando a gente falou do coeficiente de expansão térmica, o que é o coeficiente de expansão térmica? Olha ele entrando na jogada aqui, vai entrar bonito, ele é muito importante aqui pra gente, tá? O coeficiente de expansão térmica, ele tem essa definição, beta, ele não é igual a menos 1 sobre ρ vezes a derivada de ρ com relação à temperatura para um processo a pressão constante. Olha, nesse caso eu vou fazer uma aproximação dele também, tá? Vou falar que essa derivada aqui ela vai ser escrita dessa forma, é igual
ela é igual a menos 1 sobre ρ, a diferença mínima aí que eu tiver de ρ sobre a diferença de temperatura, tá? Isso daqui vai ser importante para mim porque eu vou substituir, na verdade até não posso escrever que é igual não, tá gente? Eu tenho que escrever isso aqui, eu tenho que escrever que é aproximado, eu estou fazendo uma aproximação, menos 1 sobre ρ, a diferença de ρ sobre a diferença de temperatura, tá? Essa vai ser a minha aproximação desse processo que é a pressão constante, que é uma derivada contínua, agora vai ser uma aproximação por algo discreto. E olha só o que apareceu aqui para mim, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Apareceu esse termo, ó, ρ e o del ρ, tá vendo? Então eu posso reescrever esse termo aqui que eu estava falando, que é o delta de ρ sobre ρ, eu posso reescrever ele como menos beta vezes delta t, certo? E eu sei, olha só, eu defini aqui com o meu delta, como eu já tinha definido essas coisas aqui, deixa eu mostrar para vocês também, ó. Eu já tinha definido que o meu delta t, ó, se delta ρ é igual a ρ infinito menos ρ, o delta t ele segue o mesmo padrão, tem que ser t infinito menos t. Então, só que como eu estou jogando ele como menos aqui, ó, vamos ver como é que ele vai ficar nesse formato. Tá? Eu vou puxar aqui mais uma setinha, depois de todas essas considerações, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai passar a ser... eu vou passar a chamar esse termo aqui agora, que eu vou substituir esse delta ρ sobre ρ por menos beta delta t. E vai ser isso aqui, ó. Delta ρ sobre ρ, então é igual a menos beta delta t, só que como eu não vou usar esse beta, esse menos aí toda hora, eu vou usar sempre mais, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, beta vezes, aí eu inverto a ordem desses t's, vai ser t menos t infinito. Para quem já viu alguma coisa de transferência de calor, já deve estar pensando aí, já sei onde é que isso aí vai parar. Eu vou substituir isso agora nas equações que eu tenho, né? Vou pegar aquelas equações lá de camada limite, eu vim aqui buscar elas justamente para isso. Então eu vou trazer elas lá pra gente, ó, botar elas aqui embaixo agora. Eu vou substituir isso aqui, substituir a definição agora, ó, substituindo esta definição nas equações, eu passo a ter o seguinte, ó, equações. Eu vou passar a ter o seguinte, deixa eu só tirar esses azuis aqui que vão incomodar a gente se eles ficarem aí soltos, né? Vou tirar isso aqui também. Olha, esse termo aqui já foi embora. Esse termo aqui a gente já cansou dele, tá? Esse termo aqui também levou, de certa forma, a aceleração da gravidade, porque a aceleração da gravidade agora está considerada aqui dentro, ó. Você lembra que a gente juntou a aceleração da gravidade junto com o termo de derivada de pressão? Então sumiu a derivada de pressão, sumiu também a aceleração da gravidade, e esse termo aqui agora, ele passa a ser tudo que a gente juntou nesse termo, que junta, esse termo aqui ele junta tanto a aceleração da gravidade, vou botar aqui, esse termo que junta tanto a aceleração da gravidade, quanto o diferencial de pressão. Isso tudo aqui, ó, a gente vai substituir esse delta ρ que está apresentado aqui, ó, por este termo aqui, tá? Vou botar aqui por este termo aqui, ó. Então essa definição agora vai entrar como o g, né, que está de fora ali dessa multiplicação, mas aqui em cima ele aparece, é o g vezes beta vezes essa diferença de temperatura, ou seja, eu só substituo isso aqui, ó. Vai entrar agora um termo, vou botar até de verde para vocês verem, é o g vezes beta vezes t menos t infinito. Ou seja, essa daí é o termo que aparece agora na nossa equação, tá? E uma coisa interessante, eu gosto só de lembrar disso aqui, eu vou trazer isso aqui, dar um zoom aqui pra gente. Olha, é sempre bom a gente lembrar disso aqui, tá? O beta, ele é definido a partir dessa variação da densidade com a temperatura. Eu, particularmente, na minha falta de experiência, que eu confesso, eu nunca vi um beta ser menor do que zero, eu não conheço um fluido que tenha uma densidade que vai diminuir quando a temperatura diminui, quer dizer... a densidade tem que ficar, quer dizer, o fluido quando a temperatura aumenta, a densidade diminui, né? Ou quando a temperatura diminui, a densidade aumenta. A gente sempre vê essa relação contrária dos dois, mas eu não sei se tem algum fluido que faz o contrário disso. Normalmente o beta sempre vai ter esse sinal positivo, tá? Por causa da própria definição do beta, que a gente se lembra que o beta é isso aqui, ó, beta é igual a menos 1 sobre ρ, del ρ sobre del t, para um processo a pressão constante. Eu sempre vou enxergar para mim, na minha experiência, que esse termo aqui sempre vai ser algo menor do que zero. E por ele ser menor do que zero, o beta sempre vai ser, na minha opinião, sempre vai ser maior do que zero. Mas pode ser que eu me surpreenda com alguma propriedade específica aí. Que a gente veja, na verdade, tem uma condição, né? Eu nem preciso ir muito longe disso aí não. Acho que aquela condição da água, quando está chegando a 0 graus, ela não tem isso. A gente começa a diminuir a temperatura você chega ali entre 0 e 4 graus Celsius, eu acho que é isso, ele começa a entrar numa formação
em que a gente começa a diminuir a temperatura e ocorre ao contrário, né? Ele começa a diminuir a temperatura e ele começa a diminuir a densidade. Tem um efeito anômalo da água naquela região ali de 0 a 4 graus Celsius. Então pode ser que ali não esteja valendo isso daqui, tá? Mas, enfim, me lembrei aqui agora. Mas não é algo que a gente costuma, que eu pelo menos costumo ver em muitas aplicações. Mas é um caso que a gente lembrou aqui agora, que eu lembrei que agora, esse caso da água, comportamento anômalo da água, pode ser que tenha essa inversão. Mas deve ter outros fluidos que fazem isso também. Para o caso dos gases ideais, eu até falei na última aula, né? Para o caso dos gases ideais, beta é igual a 1 sobre T. É fácil, né? Um negócio assim, a temperatura cai, o beta aumenta. Então, a gente tem essa influência aí que é fácil de calcular. Na próxima aula a gente vai pegar essas equações e vamos usar dimensionalizar elas, porque agora são todas dimensionais. A gente ainda não entrou com o número de Reynolds, a gente não entrou ainda com os outros números que são importantes, o número de Prandtl também não apareceu. Na próxima aula a gente faz isso aí e simplifica essa equação para algo que a gente possa trabalhar com ela de maneira mais legal. Beleza? Um abraço, pessoal, até mais.